Olá, amigo internauta do Portal R7, uma boa tarde. Bem-vindo ao 8º programa de Economia Sem Paletó. Você tem dinheiro guardado? Como é que você prefere guardar o seu dinheiro, fazer investimentos? Hoje nós vamos falar da modalidade de investimento mais antiga do Brasil, a poupança, tem mais de 150 anos. Vamos mostrar que ela, agora que a inflação está caindo, não tem rendido tanto assim, mas mesmo assim não é dos piores investimentos para se fazer. Para falar sobre esse assunto, eu convido ele, o economista com alto valor agregado, Richard Rittenband. Tudo bom, Richard? Tudo bom, Diego? Um prazer. Beleza. Um abraço aí para o nosso amigo internauta também. Eu quero pedir para os nossos amigos internautas, mandem as suas perguntas, façam seus comentários. Se você tiver se quiser contar para a gente a sua história dos seus investimentos, as dúvidas que você tem com relação a isso, escreva para a gente que a gente lê aqui ao vivo e responde a sua dúvida, tá bom? Richard, a poupança, então, como eu estava falando, ela tem mais de 160 anos, né? Ela foi criada quando no Brasil? Por que surgiu a poupança? Enfim, ela é um pouco ela se mistura um pouco com a história do surgimento da Caixa Econômica também. Isso, de 1861, você vê que faz muito tempo, né? E o grande objetivo dela era incentivar, né, que a população brasileira poupasse e, o mais importante, né, aquilo que está sendo poupado não perdesse para a inflação, ou seja, não perdesse poder de compra, porque quando você perde para a inflação, você pode estar até ganhando uma rentabilidade, mas se a inflação é muito maior, você consegue comprar cada vez menos coisas. Vamos lá entender então como é que funciona a poupança aqui no Brasil hoje. Ela tem um problema que ela tem uma baixa rentabilidade, né, Richard? A não ser que você tenha um processo inflacionário bastante baixo aqui no Brasil, mas ela estava perdendo para a inflação até 2 anos atrás, né? Isso, exatamente. A gente separou aqui, né, uma lista de desvantagens e vantagens. A principal desvantagem é a baixa rentabilidade, porque ela tende a perder da inflação, principalmente em momentos de crise, quando a inflação dispara, aí você tem uma O que aconteceu em 2015, né? Isso, tem uma perda de poder aquisitivo muito grande. Tem também outra desvantagem que o rendimento, você só consegue obter ele se você ficar 30 dias aplicado, né? Se você tirar antes dos 30 dias, você não vai ter acesso a esse rendimento. Já vantagens, né? Você tem a facilidade para aplicar e resgatar, é uma regra universal para qualquer banco que você colocar. Você não tem que pagar uma taxa para você colocar, nem para tirar, enfim, todo mundo tem sabe taxas, é fácil de abrir, tem muitas pessoas que abrem até para as crianças, né, indo aprender a poupar aos poucos. Você tem uma garantia importante, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então, se você tem depositado na poupança até R$250 mil e aquele banco quebra e acontece algum problema, você vai ter o seu dinheiro, porque ele está coberto até esse limite de R$250 mil. Todo mundo que tem investimento até aí está garantido. Acima disso, aí já não está sob a cobertura desse Fundo Garantidor de Crédito, que é uma entidade privada que foi criada em novembro de 1995, justamente para estabilizar o sistema financeiro brasileiro e garantir aos poupadores, em caso de quebra de instituições, que eles recebam o dinheiro de volta em caso aí de um problema, dependendo do investimento. Agora, isso foi um pouco uma resposta ao que aconteceu no governo Fernando Collor, quando teve o confisco da poupança? Tem uma relação? Sim, você tem duas relações. Tem essa e a outra relação é um período de... o Plano Real ele foi implementado em julho de 1994. As instituições financeiras nessa época, elas eram muito acostumadas a lucrar com a inflação. A partir do momento que o plano estabiliza, as instituições financeiras elas balançaram um pouco, porque elas não estavam acostumadas ainda a operar num cenário de baixa inflação. Tanto que teve até aquele programa de resgate dos bancos chamado ProEra, etc. Então foi criado também mais um mecanismo de estabilização, que aí os investimentos mais conservadores, eles têm esse fundo garantidor de crédito até o limite de R$250 mil. Mas como que era isso de faturar com a alta inflação? Assim, como as instituições faziam para... É porque a inflação ela é um dos mecanismos mais nefastos de concentração de renda. Por quê? Porque as classes mais pobres, elas não conseguem se proteger. Como elas não têm acesso às aplicações, à instituição financeira, elas ficam com o dinheiro, por exemplo, embaixo do colchão, esse dinheiro vai perdendo da inflação. Agora, aqueles que se protegem, eles conseguem, né? E você também tinha a chamada taxa overnight, né? Então, você tinha alto rendimento todo dia. Um dia pro outro. Ainda existe isso em alguns títulos, uma herança dessa época, mas, assim, as instituições elas estão acostumadas a ganhar nisso, no ganho inflacionário, e não... emprestando, promovendo serviços, etc. Agora, quando eu coloco meu dinheiro lá na poupança, o que acontece com esse dinheiro lá? O banco deixa parado ele? Então, como é que... por lei, 60% de todos os recursos que foram depositados na caderneta de poupança tem que ser destinado
para financiar a moradia. Uhum. Então, é destinada ao financiamento imobiliário. Então, 60% desses recursos. Aí, os outros recursos também você tem, o banco pode fazer. O bom uso, normalmente, ele vai sempre aplicar em coisas assim bem conservadoras. Ó, a gente já tem uma pergunta aqui do nosso internauta, como é definido? Ângela Liberato Takahashi. Como é definido o percentual de juros da poupança? Vamos justamente colocar, então, na nossa próxima tela, Robert. Hoje é o Robert que está dirigindo a gente aqui, para a gente ver justamente como que se define o rendimento da poupança, Richard. Até 2012, você tinha a regra aí, que era a regra de render 0,5% ao mês, mais a taxa referencial. Então, daria 6,17% ao ano, mais a TR. Só que a partir de 2012, criou-se uma nova regra. Você tem essa regra aí da poupança, de 0,5% ao mês, mais a TR. Continua essa regra. Só que ela vale em que condição? Quando a taxa básica de juros está acima de 8,5% ao ano, então a taxa básica de juros Selic está acima de 8,5% ao ano, quanto que vai render a poupança? Ela vai render 0,5% ao mês, mais essa taxa referencial, que aí ela é calculada pelo Banco Central. Já se a Selic, a taxa básica de juros, ficar 8,5% ao ano ou abaixo desse patamar, vai render 70% de quanto está rendendo a taxa Selic, mais a TR. Para a gente fazer uma simulação, então, Diego, por exemplo, a taxa Selic, ela cai para 5%. Quanto renderia a poupança? 70% de 5%, que daria quanto? 3,5% mais a TR. A TR, ela normalmente fica muito próxima a zero, ela às vezes tem um aumento... Próxima a zero, assim? Próxima a zero, ela tem um aumento do... Porque ela tem um redutor que o Banco Central, então ele manipula isso, então às vezes ela fica muito próxima a zero ou um pequeno rendimento. Então, nesse caso da taxa Selic estar em 5% que você falou, a gente vai ter que ter um processo inflacionário bem baixo, então, muito né? baixo, imagina muito, que... Um sonho, assim, né? Um sonho, um sonho. Ah lá, Elisama Nascimento Tomás. Sobre as contas mais antigas, o rendimento é maior que as contas recentes? Então, como porque a gente tem a outra regra, como você falou, né? Ainda Isso. existem pessoas com poupança vinculada na regra anterior, né? Isso, exatamente. Aí tem que olhar aí a questão da taxa básica de juros, que patamar que ela vai estar, e aí vai ter esse rendimento. Mas diminuiu o rendimento, no geral, assim? Diminuiu o rendimento com a nova regra? Então, a nova regra ela foi criada justamente para tirar uma saia justa, que, por exemplo, se a taxa Selic chegou nesse patamar aí de 8,5%, para ela ser derrubada, você teria uma fuga dos títulos da dívida e todo mundo iria para a poupança, porque a poupança está rendendo mais de 6%. Então, se não tivesse a regra abaixo de 8,5%. Isso, então para as pessoas terem ideia, o governo ele é o maior concorrente de todo mundo no mercado de crédito. 70% do mercado de crédito, quem abocanha isso é o próprio governo, porque como ele gasta muito mais do que ele arrecada, ele precisa se endividar o tempo inteiro. Então, se ele abaixar a taxa Selic num patamar muito baixo, que a poupança vai render muito, ninguém mais vai querer comprar o título do governo. Título do governo, porque ao comprar título do governo, você está financiando esse déficit do governo. Uhum. E agora, a taxa Selic é 8,5%. Robert, pula 2 telas, por favor, sem ser a seguinte, a próxima. Essa daí, quer dizer, a gente hoje, né, nós estamos em 10,25%, a gente saiu no começo do ano passado de 14,25%, a gente vem numa tendência de queda, né? Isso. Mas para ela, nos últimos anos, ela não desceu de 8,5%, né? Ela chegou a 7,25%, né? Entre 2012, né? Meados de 2012. Mas foram alguns meses, Isso, né? Porque a economia ela já estava muito aquecida e foi um estímulo exagerado, e a inflação também estava muito alta. Ela girava por volta de 5%, 6%, contando ainda os preços que estavam aprisionados, os preços administrados, da gasolina, luz, que foi reduzida em canetada, etc. Mas para as pessoas entenderem, na próxima reunião do Copom, que vai ser agora no final de julho, a taxa básica de juros que está 10,25, provavelmente ela vai ser já 9,25. Já no segundo semestre, na próxima reunião, que vai ser depois de julho em setembro, a tendência é ela já cair para 8,25, ou seja, já vai passar a valer essa nova regra da poupança. Então, assim, esse ano, um fato a gente vai ter essa regra dos 70% do rendimento da taxa Selic, mais até... Vamos ver ela funcionando, né? Isso. Natália Martins, esses dias eu vi que o Tesouro Direto é ótimo, quero saber sobre isso. Vamos explicar, vamos mostrar a comparação. Vamos mostrar agora aqui, Robert, primeiro, o rendimento real, então, da poupança, para a gente chegar no Tesouro Direto e responder para a Natália Martins. Para as pessoas entenderem esse gráfico, por que é o rendimento real? É porque tem uma coisa chamada ilusão monetária. O que é inflação? A inflação é quando o preço, o nível geral dos preços, ou seja, os preços na média
estão subindo. Então, o que adianta, por exemplo, você vai lá e ganha numa aplicação financeira 10%. Mas o preço de tudo, na média, subiu 20%. Mesmo você ganhando, percebe que você está conseguindo comprar menos coisas agora? Isso era muito comum na época da hiperinflação. O pessoal falava, ganhei 30% no mês, só que a inflação foi de 100%. Ou seja, seu dinheiro aplicado lá, você compra menos coisas. É aquela falsa ilusão de que você está ganhando. A inflação é o seguinte, imagina, no começo do Plano Real, 95, com R$100 no bolso, você lotava o carrinho. Imagina aquela cena do carrinho de supermercado lotadão. Agora, décadas depois, você vai com R$100 no carrinho e pensa o que você consegue encher nesse carrinho. Isso é a inflação, é a perda de poder aquisitivo. Então, para o investimento ter coerência, você tem que sempre superar a inflação, porque você quer investir para o quê? Aumentar o seu poder de compra, ou seja, comprar cada vez mais coisas. E aqui eu fiz isso, eu fiz a conta, tirei a rentabilidade nominal, ou seja, sem a inflação, e descontei a inflação para ver, afinal, quanto a poupança rendeu acima do aumento do nível geral de preço? Quer dizer, qual foi o ganho real, né? Ó, a gente tem uma pergunta aqui, ó, Lu Araújo. Tenho uns R$15 mil na poupança. Qual seria o valor dos juros por mês? Eu estou tendo algum lucro? Esse aqui é o lucro que ela está tendo, quer dizer, em 2016 ela teve um lucro de 1,90%, só que em 2015 ela perdeu dinheiro. Você vê, de 99 a 2016, você teve 2 anos que a poupança perdeu para a inflação oficial, que é o IPCA. Em 2002, que ela, um ano de crise, ó, ela teve uma perda de quase 3% para a inflação, e 2015, de novo, uma perda superior a 2%. Fora isso, você vê que rendeu ali na média entre 1,5% e 2%. A gente tem um ano, logo depois aqui, 2008 e 2009, a crise internacional, a gente tem um achatamento aqui dos ganhos, olha esse período de 2009, rende abaixo de 1%, mas pelo menos não perdeu também da inflação, mas ficou muito próximo. Mas, por exemplo, para a Lu Araújo, que tem R$15 mil na poupança, se você tem esse ganho aqui, ó, 0,94, 0,90, isso aqui é muito pouco, é muito baixo? Muito pouco. Ela pode ser mais ousada? Pode ser mais ousada, ela simplesmente manteve o poder de compra dela, ela poderia ter feito aplicações, por exemplo, no próprio Tesouro Direto, que ela teria ganhos muito maiores do que esse. Agora, se ela pelo menos mantém, é aquilo que você falou, ela mantém o poder de compra dela, né? Se esse dinheiro, por exemplo, tivesse em casa, se esse dinheiro tivesse parado na conta corrente, aí teria perdido. Ela estaria perdendo, né? Mas pelo menos na poupança ela consegue garantir isso, né? Olha só, Edson Danelucci, por que os juros do cartão é 400% ao ano e a poupança 5,5% ao ano? Essa é uma... 6,17%, né? Vamos só corrigir aqui. Mas excelente pergunta, né? E a gente pode até aproveitar esse gancho, né, Diego, para comentar uma situação que acontece muito, que é a seguinte. Primeiro, no Brasil você tem essa questão, né? Às vezes a taxa básica de juros, ela está no patamar 10,25, mas se você tentar tomar empréstimo pessoal, cartão de crédito, etc., você vê que é muito mais alto. Chamado spread bancário, que tem N fatores, tem uma parte que o banco é obrigado a deixar parado, depositado no Banco Central, questão de inadimplência, impostos, margem de lucro, mas assim, é uma distorção muito grande, é um mercado também com baixa competição, então assim, você tem essas questões estruturais, mas aproveitando esse gancho, olha que interessante. Tem muitas situações que às vezes a pessoa tem um dinheiro vamos supor que a pessoa tem R$5 mil na poupança, tá, Diego? Tá rendendo lá aquele 0,5% mais a TR, porque a taxa Selic está acima de 8,5%. E a pessoa tá no cheque especial, sei lá, em R$4 mil ou quase R$5 mil. Menos. Isso, e pagando 10% ao mês. Aí você chega pro sujeito e fala, olha, resgata essa poupança e cobre essa dívida logo. Não, a poupança é sagrada, deixa ela rendendo. Mas olha que situação maluca. Você está aceitando receber 0,5% ao mês e pagar 10% ao mês. Isso não faz sentido. O pessoal das finanças comportamentais estudaram isso e tem um nome, isso chama dissonância cognitiva, que é quando você vê os fatos e mesmo assim você não age da forma correta, você nega eles. Então, Richard, para mim eu vou confessar que é muito difícil você tirar o dinheiro da poupança e ver aquele rendimento cair, né? Quer dizer, a pessoa já não consegue, ela consegue juntar uma graninha ali, ela coloca na poupança. E aí você tem que tirar porque você está no final do mês, ali estourou o cheque especial, enfim. Porque às vezes estoura um pouco, ou como no exemplo que você falou, estoura bastante, né? Vai para R$1.000, R$2.000. Só que se a pessoa tiver o dinheiro na poupança, então o que é melhor fazer? O melhor investimento, antes de tudo, é o que? É você se livrar das suas dívidas. Toda dívida é frágil, porque senão você vai entrando na bola de neve, daqui a pouco você vai ver quanto você está pagando de juros, você está pagando mais de juros que todas as suas outras despesas domésticas.
Olha só, para a Natália, para a Lu, para todo mundo que está assistindo a gente, vamos mostrar agora o comparativo de rendimentos de alguns investimentos no Brasil, né? Então, por exemplo, as alternativas mais seguras, assim, Isso, as mais mais acessíveis, né? A poupança é o Tesouro Direto, o CDB e o Fundos DI. Como que você destaca esses três? Tesouro Direto, você tem várias opções, né? Você tem aquele papel que ele vai acompanhar a taxa básica de juros, a Selic. Você tem opções de pré-fixado, quando você já conhece. Cada um desses tem várias opções dentro deles, né? Mas o mais seguro é o Tesouro Selic. Tem um outro que eu gosto muito, mas ele é muito volátil, que ele paga uma taxa de juros mais a inflação. É o chamado Tesouro IPCA. Só que o Tesouro IPCA ele é muito volátil. Então, para a gente comparar com a poupança, que é um investimento muito conservador, fugiria do esquadro. Mas assim, para quem vai comprar um título Tesouro IPCA e segurar até o investimento, vale a pena. Porque, por exemplo, 5% mais IPCA, taxa de juro real, já contratei no 5% ao ano. Só que aí eu tenho que segurar ele 5, 10 anos, até o vencimento, porque senão ele tem várias volatilidades. Entendi. Olha só, Silvânia Corgocinho. Poupo há anos e não tive coragem de tirar da poupança por causa de insegurança. E também, como a minha poupança é antiga, eu tenho juros melhores, né? Ela tem juros melhores? Mas assim, tem outras alternativas muito melhores, assim, principalmente com o processo inflacionário que a gente teve recente, ela teve perda de poder aquisitivo, e se ela tivesse diversificado um pouco no Tesouro Direto também, ela teria encontrado melhores opções. Agora, a população, ela demonstra pelos comentários aqui que a gente está vendo, segurança de colocar na poupança, né? Assim, as pessoas não ficam com medo, assim, porque é um investimento que não tem taxas, que não tem impostos, enfim. Ó, Ângela Liberato Takahashi. Caso eu realize depósitos advindos do exterior, é pago alguma taxa? Se enquadraria em capital especulativo? Não seria capital especulativo, mas você está internalizando recursos, aí você tem todo um trâmite, e quem cuida da legislação do mercado de câmbio de forma centralizada é o Banco Central. Aí teria que ver direitinho essa questão da instituição. Mas se já está no exterior, você tem outras opções de investimento também bem interessantes. Vamos então agora comparar para o nosso amigo internauta entender o que a gente está falando aqui, o rendimento desses investimentos que a gente escolheu aqui, né? Janeiro de 2016 e janeiro de 2017. Então, o período de um ano, o ano passado, a inflação oficial foi de 6,69%. Então, já é bom destacar que a gente teve uma inflação um pouco mais baixa do que no ano anterior, né? Isso. A poupança rendeu 8,30%. A diferença dos 6,17 para 8,30 é a taxa referencial. É a taxa real. A taxa real. Isso, porque aqui você está descontando a inflação, é isso que você está querendo dizer? Tipo assim, a poupança rendeu 8 e a inflação 6,69. Isso. A diferença é o rendimento real. Exatamente. Tesouro Selic, que é uma das modalidades do Tesouro Direto, rendeu 11,57% e nesse caso a gente já descontou o imposto de renda. Isso. Como se tivesse resgatado o título. No investimento de um ano. E o CDB-DI, 11,57% também descontado o imposto de renda. Então a gente vê que o Tesouro Selic e a CDB-DI renderam ligeiramente mais do que a poupança, mas já faz muita diferença. Mesmo, né? Tirando as taxas, tirando os impostos, faz toda a diferença no longo prazo. Você joga gráficos aí de 15 a 20 anos, é uma diferença brutal. Como a gente vê nos nossos internautas aqui com 15 mil reais depositado, isso, né? Vamos diferença. Ver na tela seguinte a diferença de rendimento. Olha lá, Richard. Isso, para quem aplicou R$1.000, né, em um ano, se você fosse resgatar na poupança, você teria lá R$1.083. Se fosse no Tesouro Selic, você resgataria 1.115, no CDB-DI também, você vê que dá a diferença de centavos. E agora atenção, pessoal, atenção. Fundo DI, Fundo de Investimento DI, que é aquele que vai perseguir a taxa DI, que é a taxa que uma instituição financeira cobra para emprestar para outro. Você tem que olhar muito, muito bem a taxa de administração, que é a taxa que é cobrada para estar gerenciando o seu dinheiro no fundo. Aqui eu fiz uma simulação, já descontando o imposto de renda também. Você vê que no fundo DI, com uma taxa de administração de 1% ao ano, você receberia 1.085, olha, muito próximo à poupança e abaixo do Tesouro Selic e de fechar um CDB-DI. Agora, um fundo DI que tem uma taxa de administração altíssima, de 4% ao ano, e é muito comum isso, principalmente para valores menores. E a pessoa acha que 4% não, não é eu tô seguro, eu já não tô na poupança, eu tô ganhando. Olha só, na tela, a gente renderia 1.055, ou seja, abaixo da poupança. Então, muito cuidado, só entre em fundos de investimento com baixíssima taxa de administração. Fora disso, não vale a pena.
Clarice Moreira dos Santos pergunta para você, Richard, e a poupança fácil é melhor que poupança, eu queria saber. Poupança fácil é uma modalidade de investimento, né? Deve ser algum nome que alguma instituição banco, chamou, mas elas têm as regras universais. As regras são sempre as mesmas, né? O fundo de investimento, volta lá um pouquinho, Robert, por favor. O fundo DI, né, que você estava falando, eles são investimentos diversificados? Como é que... Porque os outros são papéis que você compra. Não, é um fundo ali, né? totalmente conservador, né? Também ele vai aplicar em títulos públicos e também nesses certificados de depósito interfinanceiros. Mas assim, a diferença para o Tesouro Selic, quando você vai lá, você mesmo aplica, você está fazendo o quê? Você está fazendo o que o gestor desse fundo vai fazer aqui, mas ele está te cobrando uma taxa de administração, que é uma taxa que você paga todo dia e é uma taxa anual. 1% ao ano sobre o que você aplicou, imagina? 4% ao ano sobre o que você aplicou. Então, quando você tira isso em períodos curtos, você vê que você pode perder da poupança. Então, muita atenção nesses fundos de investimento. Então, a gente vê aqui, só recapitulando para vocês entenderem, se você depositou R$1.000, cada R$1.000 que você tem depositado na poupança, o ano passado rendeu 83, né? Se você tivesse isso no Tesouro Selic ou no CDB-DI, seria R$115, além dos R$1.000, né? Isso. Vamos ver agora o comparativo de 2 anos. Então, qual foi a diferença de 2016 para 2015 com relação a tudo isso que a gente falou aqui, que foi a inflação e a taxa de juros? O que aconteceu? Olha só, de janeiro de 2015 a janeiro de 2017, um período turbulento, uma crise grande, IPCA, olha só, 18,8%. O IPCA é a inflação oficial, né? A inflação oficial. A poupança perdeu no período, né? Ficou abaixo, ficou com 17,4%. Já o Tesouro Selic, descontado o imposto, rendeu 24,77%, e o CDB-DI, que conseguiu 100% do CDI, deu 24,73%. Então você vê que, nesse caso, a poupança não conseguiu, durante esse período de crise, preservar o poder de compra. Já a opção do Tesouro Direto, Tesouro Selic, que acompanha a taxa básica de juros, e o CDB-DI, ele conseguiu um ganho acima da inflação. Vamos ver o resultado? Como é que o comparativo de se você tem R$1.000 investido nos últimos 2 anos, o que aconteceu? Na poupança, ele rendeu R$170 em 2 anos, né? Isso. O Tesouro Selic, 247, já foi bem superior. O CDB-DI também, 247. Nesse caso, o fundo DI com a taxa de 1% fica bem mais acima, né? 227 a mais. Isso, então assim, se o horizonte quanto menor o horizonte, uma taxa de administração muito alta, maior vai ser o estrago com você. Mas você vê que mesmo o fundo DI com 1% de administração, que a pessoa pode achar até pouco, deu 227,28, né? Já o fundo DI com 4% de taxa de administração, olha só, 167, perdeu da poupança. Conseguiu perder da poupança. Então, ali, assim, né? a pessoa tira o dinheiro da poupança, leva para um fundo DI, achando que tá fazendo um bom negócio, e nesses 2 anos. E por que perdeu? Porque a taxa Selic caiu muito? Não, o fundo DI tem uma rentabilidade menor por causa da taxa de administração. É a taxa que o fundo cobra para fazer a gestão do seu dinheiro. Então, ele está te tirando disso. Então, por exemplo, você ganhou 100... ele está te tirando lá os 4 que é dele, que é da taxa, que é o que você está remunerando ele, o gestor, para ele fazer a mesma coisa que você faria se você fosse direto no Tesouro Selic, por exemplo. Entendi. Olha só, o João Fernando, banco público ou privado, qual o melhor? A taxa as regras são universais e você tem o mecanismo, né, do fundo garantidor de crédito até R$250 mil, então nesse caso aí, indiferente, o que pode melhorar para você é o relacionamento que você tem com a instituição, com aquele gerente e tal. Tem que conferir a taxa, né? Isso. Aproveitando tudo isso, a gente mostrou um investimento conservador, mas se a gente for comparar com países desenvolvidos, a população tem a cultura também de investir muito em ações. Porque assim, o que a gente está vendo aqui, você está emprestando seu dinheiro em troca de determinado rendimento com determinado prazo. Quando você compra uma ação de uma empresa, por exemplo, na bolsa, você está se tornando sócio dela. Então, é muito comum nos países desenvolvidos as pessoas também investirem em ações, apostando nas empresas daquele país. Já a nossa bolsa, se a gente for ver, é uma minoria da população que tem essa cultura de investir em ações, tem muitos altos e baixos. A gente está passando por muitos altos e baixos, isso, né, mas Richard? gera oportunidades, assim, mas a hora que a gente tiver uma cultura de investimento também, as pessoas, no geral, investindo no mercado de ações, é uma das formas das empresas captarem dinheiro. Porque de onde sai o dinheiro para as empresas investirem? Ela pode reinvestir parte do lucro dela,
ela pode emitir dívida, ou seja, emitir um título de renda fixa para as pessoas comprarem e usar esse dinheiro, ou ela emite ações, ela chama novos sócios para a empresa e capta recursos. Você tem essas 3 formas de captar recursos. Essa forma via ações ainda é muito embrionária, é muito fraca no país. E um mercado que você tem o governo pegando 70% do mercado de crédito, fica mais complicado. Você está falando assim da gente se tornar uma sociedade de investimentos, hoje somos uma sociedade de poupadores, né? Porque são 665 bilhões de reais depositados, né? É quase 10% do PIB do Brasil, né? Quando que é bom começar a fazer uma poupança, assim? Você acha que dá para trabalhar com crianças e adolescentes também? O pai pode fazer isso? Sim. Ou quando você, a partir de quanto que você consegue reunir para você colocar? Eu acho que a pessoa pode, por exemplo, aqui no exterior é muito comum, né? A criança nasce, já começa a fazer a poupança para pagar a faculdade ou pagar o futuro projeto. Então, acho que poupar, você tem que pensar em poupar aí todo dia, toda semana, com estratégia, conhecer bem as modalidades de investimento, mas não deixar disso. Mas assim, a gente também tem que falar a realidade, né? Num país que a gente tem, né? As coisas são muito caras, né? Porque você tributa muito produtos e serviços, é muito difícil, às vezes, né, no final do mês, fazer sobrar algum recurso para poupar. Quando você tem taxas de crédito que o pessoal levantou aí, cartão, etc., é muito alto também, isso complica muito, a pessoa acaba pagando muito despesa de juros, então a gente precisa melhorar muitas coisas para ter esse ambiente adequado à poupança. Bem, aprender, por exemplo, que tem que fugir do cheque especial, né? Se você tiver dinheiro na poupança, pague, complete o seu cheque, a sua conta corrente para não ficar caindo no cheque especial, né? O Jonatas Frois pergunta assim, bancos online são seguros? É a mesma... Isso, assim, o sistema financeiro nacional, ele é ultra mega regulamentado, então assim, ele é um dos mais robustos do mundo. Essa é uma nova modalidade que está surgindo, que é muito legal, que você consegue abrir contas pelo próprio aplicativo, pelo celular. Então, essa é uma tendência aí que veio para ficar mesmo, você digitalizar, né, esses processos, não ter que ir lá pessoalmente, etc. Esse investimento que a gente falou aqui, que é o campeão, o Tesouro Selic, do Tesouro Direto, pode fazer também pela internet, né? Isso, pela internet. Sozinho, enfim, você faz exatamente, a sua conta. A maioria das corretoras não cobram nenhuma taxa, só tem a taxa de custódia, que a gente até removeu dos cálculos, que é uma taxa que vai se diluindo ao longo do tempo, e vale a pena, sim, vale a pena colocar... O dinheiro tem que render, né? Então, você tem que superar a inflação. A gente tem uma vantagem que agora a gente está entrando num momento que talvez a inflação desse ano, ela vai ser por volta de 3,5% ao ano, então a maioria dos investimentos vai ganhar da inflação. Para o ano que vem também vai ser 4,5% ou menos a inflação. Então, aproveitem aí para poupar e ganhar dinheiro, porque a gente vai conseguir superar a inflação nesse período, assim, depois de muito tempo, uma inflação mais comportada e mais baixa. E agora que a gente está com uma queda da taxa Selic nos últimos meses, para quem faz investimentos vinculados com a Selic, né, basicamente todos esses que a gente falou, é melhor você fazer o investimento agora que ela está um pouco mais alta ou esperar ela baixar? É que você vai ganhar a rentabilidade acumulada do período, né? O que você pode aproveitar, essa queda, que você já deveria estar aproveitando, o pessoal internauta investidor, já desde o ano passado... Antes de cair os juros. Ainda tem uma margem para isso. É procurar investimentos pré-fixados. Então, por exemplo, eu pego um pré-fixado hoje com uma taxa de juros de 10%, 11%. Então, eu estou ganhando 11% hoje e daqui uns meses, esse mesmo título vai estar 8%, 9% ao ano só. Então, olha só, eu me congelei a 11% meu rendimento. Se eu deixasse para fazer depois, eu só ia pegar 8%, 9%. Então, os pré-fixados, eles têm sido muito bons e vão continuar sendo muito bons, porque a tendência da taxa básica de juros é cair bastante mesmo. Esse pré-fixado, então, é quando você aproveita uma tendência de queda da taxa de juros. Isso, você já sabe qual vai ser a taxa durante seu contrato todo. Vai ser essa, pré-fixado. Já está definido no início do contrato. Última pergunta do programa, Richard. Edna Freire Santos, você quer dizer que não devemos guardar nenhum dinheiro na poupança? Não, pelo contrário, né? A poupança ainda é um mecanismo, você vê que nos próximos anos, com a inflação baixa, vai manter o poder de compra e até ganhar, e pela facilidade que tem, né, até para você, vale a pena sim, não adianta você tirar, né, totalmente do esquadro pela facilidade, né, acho que a pessoa tem que ter também, sempre que possível, um pouco de dinheiro na poupança, pela facilidade de aplicar, resgatar e aproveitar esse período de baixa inflação. Então, a nossa internauta que tinha 15 mil reais, então, para ela sair da poupança, é melhor não tirar tudo, então? Não, se for tirar, tira uma parte para aplicar no Tesouro Direto ou num pré-fixado, e o melhor, né, poupar sempre, né? Vai juntando mais dinheiro e vai colocando aos poucos no Tesouro Direto e vai diversificando. E atenção, hein, pessoal, quando a taxa de juros da economia chegar lá
num patamar muito baixo, 8,5%, todo mundo vai ter que começar a tomar risco. E também a tendência é que as ações brasileiras que estão até num patamar relativamente barato, né, tendem a subir. Mesmo com toda essa confusão que a gente está vendo no país, quem tem uma visão de longo prazo, vale a pena dar uma olhada com carinho também. Richard, muito obrigado pelas explicações. Obrigado, amigo internauta, por tudo pelas perguntas que enviaram, pelas dúvidas. A gente volta daqui a 15 dias com mais um Economia Sem Paletó. Uma boa tarde.